Sabe, quando a gente pensa em aula de computação na escola, o que vem na cabeça? Geralmente aquela imagem clássica, né? Um monte de aluno sentado, olhando para a tela, digitando linhas e mais linhas de código. Bom, pode começar a esquecer essa cena. A nova proposta de ensino de computação para o Brasil é, olha, muito, mas muito mais do que isso. Tudo começa com uma pergunta que é, na verdade, fundamental. Como é que a gente prepara as crianças para um mundo que já é digital? Um mundo onde a tecnologia não é só uma ferramenta que se usa de vez em quando, mas é o próprio ambiente em que a gente vive, trabalha, se relaciona, é o nosso dia a dia. E a resposta que o Brasil está construindo com a chamada BNCC Computação não é só ensinar a usar o aplicativo do momento, não. A ideia é bem mais profunda. É construir uma base, sabe? Um alicerce mesmo para uma nova forma de pensar. É dar as ferramentas para que os jovens possam não só consumir, mas entender e principalmente criar nesse mundo digital. Então, o ponto central é esse. O objetivo não é formar um exército de pequenos programadores. O foco é desenvolver habilidades em 3 grandes eixos que se conversam o tempo todo. São eles o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital. Vamos mergulhar em cada um para ver como funciona. Ok, vamos começar pelo primeiro pilar, que é a base de tudo, o tal do pensamento computacional. E olha, apesar do nome parecer meio complicado, a ideia aqui é bem mais simples e prática do que soa. Pensa no pensamento computacional como se fosse uma espécie de superpoder para resolver problemas. É a habilidade de olhar para um desafio gigantesco e conseguir quebrar ele em pedacinhos menores, sabe? Aí a gente acha padrões e cria um plano, um passo a passo, tipo uma receita de bolo para resolver. E isso não vale só para programar, vale para organizar uma viagem, montar um móvel, qualquer coisa. E agora vem a parte que eu acho mais legal. Para desenvolver essa habilidade toda, nem sempre precisa de um computador. O currículo incentiva muito uma coisa chamada computação desplugada. Uma receita de cozinha, com seu passo a passo, é um algoritmo. As regras de um jogo de tabuleiro ensinam lógica, sequência. É uma ideia genial pela simplicidade. E esse slide aqui mostra isso perfeitamente. Esse exemplo, que vem direto do currículo para os bem pequenos, mostra que a rotina de ir para a cama é, na verdade, um algoritmo. É uma sequência clara de passos para chegar num objetivo. Só de conversar sobre essa rotina, as crianças já estão praticando um pensamento mais estruturado, desde cedo. Certo, depois de aprender a estruturar o pensamento, qual é o próximo passo? Bom, é entender como as ferramentas que a gente usa todo santo dia, como elas realmente funcionam. É a hora de tirar aquela mágica da tecnologia e entender a mecânica por trás de tudo. O pilar mundo digital é basicamente uma alfabetização tecnológica. É saber o que acontece de verdade quando se encosta o dedo na tela de um celular ou quando se clica com o mouse. É entender os conceitos básicos que fazem tudo isso aqui funcionar, desde o aparelho na mão até a internet que chega nele. E a coisa começa pelo básico do básico, já no 2º ano do ensino fundamental. Qual a diferença entre hardware e software? É aquela analogia clássica. Um é o corpo, o outro a mente. Hardware é a parte física, aquilo que a gente consegue tocar. Software são os programas, as instruções que dão vida a esse corpo. Simples, direto e fundamental. Dando mais um passinho, lá pelo 3º ano, os alunos aprendem como a gente conversa com os computadores. A gente usa dispositivos de entrada, como o teclado, para mandar informações para dentro. E os computadores respondem para a gente pelos dispositivos de saída, como a tela do monitor. É a base da interação humano-computador, desmistificada de um jeito bem simples. E agora, a gente chega na parte que conecta tudo isso com a vida em sociedade. Porque, não adianta nada saber pensar de forma estruturada, entender como a máquina funciona, se a gente não souber usar tudo isso de um jeito consciente e seguro no nosso dia a dia. O eixo da cultura digital, então, é sobre isso. É dar as ferramentas para que as pessoas possam navegar no universo online de um jeito mais inteligente, mais seguro. É sobre entender as regras desse novo espaço e saber como se portar nele de uma forma que seja respeitosa consigo e com os outros. E o currículo não fica só na teoria, não. Ele traz cenários bem práticos, como este aqui. A ideia não é só dar a resposta certa, mas é provocar a discussão. Por que isso é perigoso? O que pode acontecer? O objetivo é construir o raciocínio por trás da segurança na internet. E conforme os alunos vão crescendo, os temas vão ficando mais profundos. Eles aprendem a diferenciar uma notícia confiável de uma fake news, discutem o que é cyberbullying, a importância da privacidade dos nossos dados e até os impactos que o lixo eletrônico causa no meio ambiente. São habilidades essenciais para a vida hoje em dia.
Então, se a gente juntar as 3 peças desse quebra-cabeça, a imagem fica bem clara. O pensamento computacional dá as ferramentas para criar. O mundo digital explica como as criações funcionam e a cultura digital orienta sobre como criar e interagir nesse mundo de um jeito responsável. A meta final é formar uma geração que molda a tecnologia e não uma que é só moldada por ela. Essa citação, que está lá nas competências gerais da BNCC, resume perfeitamente a ambição desse projeto. A ideia final é que cada estudante se torne um agente de transformação que entenda o poder da tecnologia para analisar e impactar o mundo. É uma visão, sabe, que vai muito, muito além do código e que enxerga a computação como uma nova forma de ler e escrever o mundo em que a gente vive.